Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O estudo de hoje irá abordar o capítulo 18, os itens 3, 4 e 5. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, a porta estreita. Hoje é dia 17 de novembro de 2021 e o grupo de estudo de hoje até o momento está composto pela Lourdes, pelo Solano, pela Graça, pela Regina, pela Cleide, pelo Jalmar, pelo Jaime e pelo Zé. O João também está aqui no chat conosco. O link está colocado também no Facebook. Caso alguém queira participar pelo Google Meet, é só clicar no link. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa pela presença neste momento,
contribuindo para que todos possam aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Evangelho do Cristo. Amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos em Teu santo nome, para o nosso aprendizado, para a nossa busca constante, Senhor, das nossas mudanças, deixando o homem velho para trás e construindo um homem novo. Dai-nos o entendimento para que possamos aproveitar realmente esse encontro desses amigos que se esforçam para em grupo aprender a sua belíssima lição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E com essa prece da nossa Mãe Maria, a Mãe de Jesus, vamos começar o estudo da noite de hoje. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, a porta estreita. Que assim seja. Gostaria de parabenizar o nosso amigo e mestre aqui, o Jalmar, presente conosco, que hoje é aniversário dele, ficando mais novinho um pouco hoje, né, Jalmar? Muito bom tê-lo conosco aqui, com todos vocês. Alguém gostaria de fazer a leitura do estudo de hoje? Jaime? Posso fazer. Bom, faz Jaime. Então, vou soltar aqui, ó. Pronto. Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida. E quão poucos são os que acertam com ela. Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão, quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta. Vós estareis de fora, e começareis a bater à porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. Ele vos responderá, dizendo: Não sei de onde sois. Então começa a dizer: Nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responde: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências. E poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena, porque, sendo a Terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Deve entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto.
Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente concedido a perdição à imensa maioria das criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus seja todo justiça e todo bondade. Mas quais as faltas de que esta humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste, no presente e no futuro, se toda ela esteve na Terra e a alma não tivesse outras existências? Por que tantos escolhos semeados no seu caminho? Não sei se eu li direito. Porque essa porta tão estreita que apenas a um pequeno número é dado transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte. E é assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, iluminam-se os pontos mais obscuros da fé, o presente e o futuro se mostram solidários com o passado, e somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Está fechado o seu microfone. Pode não, com certeza. Esse trecho que é muito citado na Bíblia Sagrada, né, da porta estreita, da dificuldade que as pessoas têm de atenderem a esse chamado que Jesus nos propõe, e ele realmente fica mais claro se a gente entendê-lo à luz da doutrina da pluralidade das existências, porque é algo que, dentro do cristianismo tradicional, na verdade, é uma fonte de uma angústia uma angústia infinita, porque a rigor a gente só teria uma única chance, é o aqui e agora, e não vai ter uma segunda chance. E isso gera, na verdade, a sensação de um Deus que realmente ele nos deu livre-arbítrio em certa medida, porque também muitos, né, os escolhidos, né, os eleitos, também existe a doutrina da predestinação, que é tão difundida dentro do cristianismo tradicional. Então, Deus criou uma minoria privilegiada e que são eleitos, que já nasceram, aliás, eleitos, né, que não tem, inexoravelmente eles vão chegar à salvação, porque eles são predestinados, e a porta vai ser estreita. Muito embora, muitos serão os chamados, né? Mas Deus já chamou sabendo quem que vai entrar. E aí a gente vai chamar esse Deus de Pai? Que Pai é esse? Que coloca as pessoas no mundo realmente já praticamente condenadas. Não importa o que você fizer de bom, não importa o que você se empenhar, né? Ainda que você vá na igreja e se declare cristão, que diga que aceitou Jesus, você não tem certeza de que vai ser salvo, porque poucos serão escolhidos, né? No universo de bilhões que temos aqui, de quase 8 bilhões de pessoas neste mundo, a minoria, né? No Apocalipse fala, tem 144 mil pessoas que serão salvas, né? Se a gente for pegar o pé da letra, né? É uma ínfima quantidade. E se a gente encarar desta forma, realmente é de se jogar a toalha, desencanar e se unir ao movimento materialista e viver carpe diem, e na hora que chegar a doença, na hora que chegar a dificuldade, acabar com a própria vida, porque não há esperança, já estamos derrotados, né? E aí veio a terceira revelação com o Espiritismo, com a obra compilada por Kardec, e deixar claro que foi compilada, né? Ele recebeu isso da espiritualidade, não foi ele que escreveu isso de esponte própria, né? E de repente deu sentido quando a gente percebe que a nossa existência, que hoje eu sou Jaime, né?
o Zé, hoje ele é Zé, a Adriana hoje é Adriano, Solano é hoje Solano, e daqui a 100 anos nós existiremos, nós seremos alguma coisa, e provavelmente estaremos ou na espiritualidade ou revestido numa nova experiência, com novas oportunidades, né? Naquilo que a gente não lograr êxito nesta oportunidade, provavelmente a gente vai reviver essa experiência para poder colocar em prova se a gente conseguiu realmente evoluir, e vamos repetindo as experiências, as oportunidades, até a gente aprender, e vamos eventualmente colher dor e sofrimento por conta das nossas escolhas equivocadas, e aí a gente vê que Deus, ele deixa de ser esse Deus que vai escolher apenas alguns e o resto que se dane, vão todos para o inferno, vão ser entregues na mão de Satanás, que também depois será destruído, né? E ser este que foi criado para o mal e que não, né, um ser destinado ao mal, né? E saímos deste modelo, desse Deus, né? Do Deus ciumento, eu sou um Deus ciumento e que massacra os meus inimigos, né? Para esse Deus Pai amoroso e que dá oportunidade para que todos os seus filhos tenham a chance de seguir Jesus realmente, de entender e de amadurecer, porque tudo na vida depende de amadurecimento. Não adianta a gente explicar filosofia para uma criança de 4, 5 anos de idade. Não precisa ir longe. Eu tenho os meus filhos adolescentes, às vezes aqui em casa eu sou que tem a formação mais na área de humanas, né? Eu fiz direito e tal, e às vezes meus filhos vêm com questões da aula de filosofia que eles têm na escola. Minha esposa não consegue explicar, porque ela não entende. Ela é da área de saúde, né? E aí, pai, explica isso aqui. Aí eu explico, e eles também continuam mais ou menos, eles entendem alguma coisa, mas não com a profundidade que eu, aos 40 e quase 49 anos de idade, eu entendo, porque eu precisei dessa vivência para poder chegar a certas conclusões hoje, né? E aí, de repente, a gente volta para aquele modelo de cristianismo em que um cidadão lá nasce numa favela, fruto de uma família desequilibrada, ele, enfim, também, claro, por escolhas dele, livre-arbítrio dele, ele cai para a criminalidade, então ele viveu no inferno, na família que nasceu, no inferno, porque em combate contra a polícia, dentro da criminalidade, usando drogas, e depois vai para o inferno para a punição eterna. Nossa, que pai que é esse Deus? Se a gente, que é imperfeito, a gente trata o nosso filho muito e perdoa tantas vezes quantas forem necessárias, e se o filho voltar, a gente estende a mão para esse filho para que ele possa ter uma oportunidade, quanto mais Deus, né? A gente tem que entender que nós que somos a imagem e semelhança de Deus, e não o contrário. Deus não é a nossa imagem e semelhança, né? Então, assim, realmente a porta é estreita porque ela demanda mérito, ela demanda trabalho, esforço pessoal. E sim, nós seremos chamados muitas e muitas e muitas vezes. E enquanto a gente não tiver com a evolução espiritual necessária, a gente não vai entrar para o banquete. A gente vai ficar para o lado de fora e vai aguardar o próximo dia, a próxima oportunidade, em que, com a reforma íntima, a gente vai chegar, seja como Jaime, seja como outra pessoa, um homem, uma mulher, numa outra existência, eu vou alcançar a conformidade necessária, a vestimenta necessária para poder celebrar o banquete de Deus, né? Usando essa alegoria que Jesus nos trouxe com as suas lições tão sábias. Então é basicamente isso. Então, sim, seremos chamados muitas e muitas vezes, e poucas vezes teremos condições de caminhar um pouquinho no degrau da evolução, mas conforme a gente for caminhando, a gente não volta atrás. E um dia, né, seguindo as lições de Jesus e se aprimorando e abandonando o homem velho, nós teremos a felicidade de participar desse banquete, que é a vida
em harmonia e com o conhecimento e com a virtude moral necessária para participar do banquete de Deus e de Jesus. É isso, pessoal. Muito obrigado. Não tem muito o que falar. Realmente, o Jaime foi feliz na pregação dele, né? Porque realmente é isso mesmo. Deus é justo, todos somos chamados, se não é nessa vida, se não é nesse planeta, será no outro, até chegar lá. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá, né? Então, agora já tem a peneirada, realmente a gente está nessa pandemia exatamente, já é um processo, né? Mas nós sabemos que muitos de nós realmente podemos estar sendo escolhidos não pelo fato de aceitar Jesus, de saber que ele é a salvação, que ele morreu na cruz para nos salvar, não, ele morreu na cruz para nos mostrar exemplo de que é o sacrifício que vai nos levar ao reino de Deus. Ele também passou por esse processo, né? Ele também começou como nós, passou por todo, do átomo e chegou ao arcanjo. E nós um dia também seremos esse arcanjo, mas é com esforço mesmo, né? A escada de Jacó, um pontinho para cada subida. Não, não voltamos, às vezes repetimos a tarefa, mas voltar a gente não volta, né? E quando temos que voltar, é porque estamos realmente com o pé de espírito degradado, né? Até numa espécie ovoide, quantas pessoas já ouviram falar disso? E aí essa recomposição será numa outra constituição, não mais no planeta Terra. Então, somos chamados, sim. Ele dá oportunidade para todos nós, porque somos filhos dele da mesma maneira, e a cada um segundo as suas obras. Plantamos e vamos colhendo, até aprender que a colheita tem que ser uma colheita de amor, de justiça, de bondade, de solidariedade, e ter uma sociedade justa e boa para todo mundo, né? Então, é isso aí. Eu vou falar porque minha bateria está bem pouca, mas eu vou ser bem breve. E se eu sair, porque tá nas últimas mesmo. Mas essa porta estreita é assim muito significativa para mim, porque quando eu comecei, né, descobri o espiritismo, eu descobri, não foi através de uma amiga, né? Me convidou para ir lá no irmão Rodolfo e eu comecei a frequentar as reuniões lá, às quartas-feiras, e a dona Rosa falava muito nessa porta estreita. E tem o desenho, não sei se ainda está lá, que faz tempo que eu não vou, mas tem um quadro lá na parede que dando um significado, assim, mas eu não consegui entender. E eu ia em palestra e não entendia, porta estreita, muito tinham chamado, pouco escolhido. E, olha, foi realmente uma dificuldade para eu entender, mas com o passar do tempo, assim, eu fui tomando um gosto tão grande pelo espiritismo que eu daí fui buscar explicações para isso, não só para isso, como para as outras questões que eu tinha dificuldade de entender, porque a gente vem de uma vida inteira, né, de um outro tipo de aprendizado, então era tudo muito novo para mim. Mas hoje eu entendo um pouquinho dessa porta estreita, quer dizer, entendo o suficiente para mim, né? Nem é o suficiente para explanar sobre isso. Talvez ainda falte muita coisa para eu entender ainda, mas assim eu vejo essa porta estreita como uma forma de nós domarmos as nossas. Domar, a gente fala domar, mas não sei se é essa a palavra. Assim, essas nossas más tendências, né? Tem algumas palavras que são chaves no espiritismo.
Más tendência é uma delas. Assim, uma inveja, o egoísmo, né? Os nossos caprichos. E quando nós conseguimos identificar essas nossas deficiências, já fica mais fácil, né? Da gente assumir o controle delas. E às vezes nem coisas assim tão perversas. São coisas que, bom, também não sei se seriam perversas se a gente fosse colocado realmente à prova, né? Mas são coisas que estão assim adormecidas dentro da gente, né? Aquela picuinha que a gente tem com determinada pessoa, sabe? Quando você ouve aquela pessoa falar ou está com ela, você tem aquele ranço, ou então aquelas mesquinharias, sabe? Aquele apego às minhas coisas, como se a gente fosse dono mesmo de alguma coisa. É aquela pontinha de inveja que a gente tem. São coisas assim que muitas vezes a gente não admite para a sociedade, representa um papel de bonzinho, de boazinha, né? Que já está com a auréola, como é a auréola mesmo que fala, né? Na cabeça, mas que a gente sabe dessas nossas fraquezas acima de tudo, Deus sabe, né? E a partir do momento que a gente conhece, a gente, se tiver boa vontade, vai tentar disciplinar essas situações. E como que a gente vai disciplinar? Com coragem, precisa, acima de tudo, ter coragem e para disciplinar precisa ter disciplina. Óbvio, né? Mas são coisas que estão assim muito arraigadas na gente, porque nós viemos de sabe lá quantas encarnações solidificando essa materialidade na gente, essa busca por prazeres imediatos, tudo isso que a gente sabe que o mundo material oferece e que muitas vezes nos conquista, né? Faz com que a gente desperte para essa ambição, para isso tudo. E é muito difícil, né? A gente abrir mão disso tudo. Como eu falei, são coisas que dão muito prazeres. Então, como a Graça falou, né? Nos despirmos do homem velho, esse homem que ainda permanece dentro da gente, que não nos deixa caminhar em busca da luz, que nos encaminha para essa porta larga. Aí a gente passa, nesse estágio, a não enxergar as outras existências futuras. Nós vivemos em função dessa, como também o Jaime comentou sobre isso, como se nossa vida se resumisse nisso aqui. Então, nós usufruímos de tudo que nós temos hoje como se fosse a última encarnação da nossa vida. Quando, na verdade, hoje nós sabemos que não é desse jeito, mas Deus é tão assim, bondoso que Ele nos dá a oportunidade de irmos gradativamente buscando isso. Com certeza, hoje nós somos melhores do que ontem. E amanhã também nós seremos melhor do que hoje. Então, essa sequência de oportunidades que Ele vai nos dar até cada um no seu tempo chegar a conquistar, a entrar, passar por essa porta estreita, porque o significado dessa porta estreita, eu estava lendo,
que Jerusalém tinha 12 portas, ela ficava no alto, num local muito elevado, e geralmente as cidades antigas, né, naquela época, ficavam sempre em lugares muito altos, que era uma questão de segurança, para eles terem visibilidade e se conseguirem se defender num caso de ataque. E essas 12 portas, que eram estreitas, era justamente para dificultar a entrada do inimigo. E essas portas tinham horário para fechar. Então, as pessoas tinham que programar sua vida de acordo com a porta. Se ela saísse para fazer alguma atividade, ela tinha que estar dentro daquele horário para poder chegar, entrar na cidade, que era, né, cercada de muralhas, com essas portas. Então, a nossa vida é assim também. Nós temos colocar como objetivo entrar nessa porta, porque é do lado de dentro dela que nós vamos estar em segurança, que nós vamos poder confiar naqueles que estão lá, né? Poder estar com as pessoas que amamos em perfeita harmonia. Aí é só através dessa porta estreita. Então, fica assim a nossa reflexão a respeito dessa coragem de abrir mão dessas excentricidades, talvez, que nós temos hoje no mundo cada vez maior, e coragem e disciplina para da gente para a gente mesmo. Não precisa ninguém ficar sabendo das nossas falhas, aquelas que estão escondidas. É o nosso compromisso com a gente próprio e com Deus de fazer a diferença, mesmo que ninguém ache, que ninguém acredite que na nossa mudança, mas que tenhamos coragem de abrir mão de determinadas coisas em prol de outras muito mais valorosas na, no nosso futuro. É isso então, gente. Se eu desligar é porque acabou a bateria mesmo. Mas por enquanto eu estou aqui. Obrigada. Pode ser, pode ser. Rapidinho, eu não vou falar muito, não. Vou falar que vocês falaram aí muito na lógica, realmente, que eu pensava, eu digo, meu Deus, o que é essa porta estreita? E hoje, como diz o Jaime, né, o Espiritismo, ele veio explicar muito bem. Aí eu pergunto, essa pergunta é para mim, eu digo, será que eu estou realmente fazendo com que eu possa entrar nessa porta estreita? Porque a larga está escancarada, né? Se quisermos uma porta larga, está aí as coisas do mundo, né? Se não fizermos nada por nós mesmos, que somos nós mesmos que temos que responder à nossa consciência. Então, foi feliz a ideia, a fala da Lourdes, quando ela disse que realmente a mudança, claro que a mudança tem que ser de dentro para fora, mas eu entendi. Não precisa demonstrar para ninguém, porque eu sempre digo aqui em casa que a minha mudança, o meu crescimento é para mim, porque sou eu que vou responder quando daqui for embora. Então, essa porta estreita é uma porta bastante estreita, porque se você não segue o que Cristo deixou para nós, se não temos uma consciência de cristãos, se não temos uma consciência que, enquanto só pensarmos em nós, em mim mesma, essa porta
vai estar sempre estreita. E eu não vou conseguir entrá-la. Eu vou ter que passar, tenho que vir em muitas encarnações, até eu aprender que a evolução não é só a minha evolução. Esse crescimento não é só meu, é toda a humanidade. Enquanto eu não considerar animais, vegetais, tudo isso, a porta sempre vai estar estreita e eu não vou conseguir passar. Então, a cada dia que passa, como diz o ditado, a minha ficha cai, que eu tenho que mudar. Eu tenho que ter outra visão. Hoje em dia, eu tenho que ter outra visão. Eu tenho que ter outra visão de caridade, aquilo tudo que o Maurício falou na segunda-feira, do livre-arbítrio, certo? Eu tenho livre-arbítrio, mas não é esse livre-arbítrio escancarado que eu vou ter que responder. Então, a minha fala hoje é bem pequenininha, como sempre, nas quartas-feiras. Eu estou me disciplinando a não falar muito, porque tem todos os meus irmãos aí querendo falar. Boa noite. Falou pouco, mas falou bem, Cleide. Obrigada, Jomar. A gente entende bem melhor quando relê várias vezes essa passagem e faz a ligação com tudo que reúne, né, o Evangelho. Então, quando a gente pega, por exemplo, orai e vigiai, instruí-vos, tudo isso às vezes fica assim, parecendo sério demais e quase impossível de se realizar como esperado, né? Mas, pegando as palavras, por exemplo, do Jaime, falou que o Espiritismo vem explicar, e eu diria, vem tranquilizar, porque é possível orar e vigiar. A gente não consegue fazer isso o tempo todo, por isso que a porta da perdição é larga, né? E a porta estreita seria orar e vigiar o tempo todo. O instruí-vos tinha que ser na medida em que você alcança a visão do próximo, ter o amor suficiente para amá-lo, independente de qualquer coisa que ele tenha feito, sem julgá-lo. Né? E várias outras leis naturais, assim como a Leide acabou de falar, na hora de você se alimentar e pensar que tem um animal que está sendo digerido, você deveria refletir sobre isso também. Será que pela cadeia natural era o animal que a gente tinha que estar comendo agora? Então, há muitos detalhes o tempo todo que teríamos que respeitar para ter o direito à porta estreita. Mas, se é assim tão difícil, será que só Bezerra de Menezes, o próprio Allan Kardec, Chico, só algumas pessoas assim que passam lá? É capaz até que fique sobrando espaço lá na porta estreita, nesse caso. Mas é o que a gente tem que buscar o tempo todo. Não tem como a gente fugir disso, né? A gente
começa uma reforma, muitas vezes, da metade da vida para frente, ou quase no fim da vida. O Jaime falou que que tinha 49, eu estou fazendo 70 hoje, Jaime. Eu tenho filho da sua idade. E a gente não, eu reconheço que a maior parte da vida estava caminhando direto lá para a porta larga, entendeu? Sem me preocupar com tantos detalhes que eu poderia ter evitado, porque estava no meu livre-arbítrio ter, ter escolhido outra solução, né? Se é que a gente pode chamar de solução. Mas a vida, ela requer uma atenção enorme, como disse a Graça. Viver o que Jesus... Falar o que Jesus falou é fácil, mas viver o que ele viveu é difícil. E ele deixou esse exemplo para nós. Então, temos muito de reforma íntima o tempo todo para nos cuidarmos, evitar qualquer tipo de vício, seja na parte do que se pensa, às vezes a tendência a cair, nossa vibração, a nossa tendência a ser reativo, nossa tendência a nem precisa cometer grandes crimes, nada disso. Basta a gente não olhar o próximo, não dar a atenção que ele precisa, já estamos caindo num vício péssimo, né? E cadê a caridade, né? Que é o segredo de tudo. Uma simples atenção, às vezes, já resolveria isso. Mas tem que ser o tempo todo, todas as oportunidades. E, de preferência, uma vida inteira. Não meia vida ou fim de vida. Queria resumir isso, gente. Tá? Oi, tô sim. Bom, eu cheguei atrasada, né? Não sei muito bem, mas peguei o finalzinho do Jaime falando, a Lourdes falando, a Graça. Eu acho que foi muito bem explanado sobre a porta estreita e a porta larga. Também foi muito bem explanado sobre a responsabilidade que cada um tem sobre si. Então, eu vou falar um pouquinho mais do livre-arbítrio. Eu acho que quando a gente começa, como o Jaime, ou como o Jalmar falou, que geralmente a gente começa a fazer a nossa reforma íntima já do meio da vida para adiante, eu não sei se é porque eu vim de situações específicas que, desde muito cedo, minha mãe sempre me ensinou que a vida da gente é uma escolha. Todo dia que você acorda e que você vai dormir, você faz uma escolha. A escolha por estar acordado, a escolha por querer ser fiel, ou uma escolha por querer ser um criminoso. Às vezes a gente cai em casa, em famílias, onde a gente não tem nenhuma orientação, nenhum ensinamento, nenhuma educação sobre caridade, bondade, solidariedade, só coisas ruins. E você vê que, mesmo assim, de lá saem pessoas extremamente bondosas, caridosas, né?
Você vê que na favela, quantas pessoas são dignas, criteriosas. Então, eu acho que o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha em querer ser uma pessoa melhor ou pior, é nós que fazemos todo dia que acordamos, todo dia que vamos dormir, temos que fazer como Santo Agostinho tenta nos ensinar, né? Aquela nomear o que você fez bem, o que você fez mal durante o seu dia. Mas, então, para mim, a porta estreita e a porta larga são escolhas que nós fazemos durante todos os minutos que estamos acordados. E eu estava vendo eu estava no Instagram vendo não é bem uma palestra, mas umas falas da Anete, né? Gosto muito da Anete Guimarães. E ela estava falando que hoje, não sei se é na Universidade de Columbia ou de Oxford, que um professor conseguiu fazer com que diferenciasse o orar do rezar. Qual é a diferença? É muito interessante. Quem tiver Instagram, quem puder acessar a Anete Guimarães no Instagram, vai ver que ela fala bem pouquinho, mas é essencial. E é ali que eu fico pensando, é uma escolha que a gente faz, é uma escolha em saber passar ou não pela porta, tá todo dia fazendo uma reforma íntima, tá todo dia se penetrando, não é se penetrando, hoje está difícil de falar, não é fazer penitência, mas é fazer. No catolicismo, a gente chama de ato de contrição. Então, fazer aquela sua reflexão durante a noite, durante o dia. Se você tem mais facilidade em se lembrar, faça isso mentalmente. Mas eu, como já estou assim, esquecendo muitas coisas, eu vou escrevendo num bloquinho que eu tenho no meu carro, eu vou escrevendo o que vai me acontecendo para poder escrever depois no meu diário, que eu tenho um diário desde criança, eu tenho um diário que me acompanha, que é meu ato de contrição, que eu faço toda noite. Então, para mim é isso. Basicamente, para mim, que a porta estreita e larga resume a escolha que você faz durante a sua vida. Todas as escolhas que você vai fazer. Obrigada. Oi, pessoal. Bem rapidamente, né, falando, acho que é o seguinte, né, que nem foi falado, o Jaime disse, o Jomar disse, todos disseram que Deus, né, ele não nos criou para a perdição, né? Porque ele fala que a porta larga é a porta da perdição, né? Mas Deus não nos criou para nós nos perdermos, né? Porta larga ou a porta estreita é a consequência do nosso livre-arbítrio, né? É a consequência do nosso livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos, né? E eu acho o seguinte, que a porta estreita, a gente tem que pensar de uma maneira, né, dessa porta estreita, onde vence, né, onde nós vencemos as nossas más tendências, né, onde nós fazemos a nossa reforma íntima e exige esforços nossos, né, e eu não posso levar isso para um viés de martírio.
poxa, para eu entrar na porta estreita, eu tenho que me martirizar, eu tenho que me chicotear, né? Não é isso, né? Então, as pessoas que pensam, inclusive nós, espiritistas, pensam, poxa, eu tenho que me penitenciar, né? Porta estreita é penitência. Eu tenho que ir atrás da minha reforma íntima, eu tenho que vencer minhas más tendências, os meus vícios e os meus defeitos. Eu sei que não é fácil e eu tenho que transpor isso e, para mim, vai causar muito choro e ranger de dentes. A gente acha que não deve pensar assim, né? A gente não deve pensar desse jeito. Porque senão a gente vai dar uma outra conotação. E nós, espíritas, viemos nesse mundo, como todos os outros, para sermos felizes, todos os outros seres humanos. Né? E a gente tem que, de alguma maneira, enxergar a porta estreita, né? Seguindo os mandamentos e seguindo os ensinamentos de Jesus, né? Como se fosse mesmo um caminho. É um caminho para nós sem volta, né? O que nós fizemos no passado de coisas não tão boas já foi. Eu não vou conseguir voltar no meu passado e mudar o passado. Mas, através da minha reforma íntima e através do meu esforço e através do meu livre-arbítrio, eu posso fazer coisas melhores. Através da minha caridade, através do meu homem de bem, né? Que a gente até já leu aqui sobre o homem de bem. Porque se a gente for levar ao pé da letra esse homem de bem, não são nem 144 mil que vão ser salvos, né? Acho que nenhum vai ser salvo, entendeu? Né? Mas a gente está caminhando para isso. Né? A gente ainda está nesse mundo de provas e expiações, numa transição para o mundo de regeneração. Né? E isso eu queria deixar claro aqui, bem rapidamente falando. Né? A gente precisa vencer as nossas más tendências, mas que isso não vire para nós um martírio. Né? Que não seja uma obrigação, né? Que seja isso naturalmente. E a gente precisa de ajuda. Esse nosso bate-papo aqui é uma ajuda que faz a gente pensar mais para frente, né? É uma ajuda que faz a gente ver mesmo o mundo de uma outra maneira. Né? Poxa, eu não vou conseguir mudar o mundo, mas eu vou conseguir começar a ver as minhas... a mudar o meu posicionamento. Poxa, o que eu fiz de errado hoje que não está legal, mas amanhã eu posso corrigir? Começando aí, né? Então, talvez isso a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia, um passinho de cada vez. Talvez essa seja a nossa porta estreita. A mudança, a nossa reforma íntima, um passo de cada vez. A velocidade depende da gente, né? O nosso livre-arbítrio. Porque Deus criou a gente, né, igual com todos, né? O sol nasce para todos. É isso aí, pessoal. Bem rapidinho. Bom, amigos, a reflexão de hoje, ela é como vocês falaram, a gente precisa, todo ato da gente, a gente precisa na nossa vida, mesmo aquele que parece tão pouco, né? Assim, tão pequeno, a gente precisa sempre ter em mente esse vigiar, né? E o entendimento, pelo menos para a reflexão de hoje para mim, entre porta estreita e porta larga, ela está muito ligada à nossa reforma íntima, né? Porque é interessante que o Solano falou de não ter essa cobrança excessiva, de modo que a gente se sinta tão mal, né? Assim, porque a culpa, ela tem que ser como um sinal de alerta, não uma âncora que joga a gente para baixo. Né? E pelo que a gente lê, né, se a gente for ver também na questão 908 do Livro dos Espíritos, as paixões, elas não são de todo má. Então a gente precisa buscar o que? O equilíbrio. Porque as paixões são o que movem a gente, né? O que são essas paixões? São essas vontades, mas as nossas vontades precisam ser boas vontades, né? A gente não pode ser morno, como a gente aprende, né? A gente precisa ser
com equilíbrio, mas a gente precisa ter esse sentimento de mudança, de fazer, de agir, né? Não adianta só a gente ficar nas palavras, né? Mas a gente tem a bússola, que é o Evangelho, o ensinamento de Jesus. Esse hoje tão importante para nós, né? Entender o que é essa porta da perdição, o que é a porta estreita, né? E a porta estreita, como até coloquei esse recorte de um artigo que eu li, coloquei até já no Facebook, tem um recorte que o Emmanuel fala, né, que no livro Ceifa de Luz, que quando ele se refere a esse caminho estreito, é um caminho, né? É a gente buscar ser cada vez mais fiel, porque a gente tem as nossas imperfeições, mas cada vez mais manter essa fidelidade a essa correção nossa, mas com amor, como o Eduardo falou, né? Com amor e não vamos dizer assim, não sendo carrascos de nós mesmos e nem carrascos do outro, né? Tem que ser uma coisa amorosa, fraterna, com entendimento, né? Buscar essa união e amor para poder mudar, né? Mas um dia a gente vai conseguir. A gente está no caminho e eu tenho uma esperança muito grande em todos nós. Obrigada. Bom, eu vou também ser bem breve. Eu gostaria de fazer uma associação da porta estreita com a porta larga, que, se tratando da Terra de um planeta no atual momento da evolução, um planeta de expiação, em que há a predominância do mal, imagine que essa porta larga, como se ela fosse, e a porta estreita também, fossem transmissoras, rádios transmissoras. Aquilo que sai daquelas portas estreita, porta larga, é aquilo que te atrai. Se você for imaginar que a maioria de todo o conteúdo que nos envolve hoje aqui na Terra, pelo atual estágio da Terra, traz a gente ao mal, faz um chamado para que a gente siga o mal, é a gente mudar essa chave, a gente procurar sintonizar aquele sinalzinho fraco, porque é uma porta estreita, né? A porta estreita está mandando um sinalzinho baixo, mas ao mesmo tempo ela está mandando um sinalzinho potente. É um sinalzinho que traz para a gente tudo aquilo que nos coloca em harmonia com Jesus, tudo aquilo que nos faz bem interiormente. Eu digo interiormente, me referindo aquelas sensações que vêm de dentro da gente mesmo, do nosso coração, daquilo que nos faz pessoas melhores. Não aquilo que nos torna pessoas mais simpáticas, pessoas mais agradáveis ao olhar humano em geral. Estou falando aquilo que faz bem aos olhos de Jesus, que faz bem aos nossos olhos, fugindo das massas, daquele apelo das massas, aquilo que, eu não sei se eu estou sendo claro, mas a gente procurar aquilo que você não vai conseguir atrair multidões, mas que você vai atrair poucas pessoas, mas pessoas que sejam engajadas no mesmo propósito, que são aquelas pessoas que estão procurando aquela porta estreita, que estão escutando aquela transmissão que está vindo, aquele sinalzinho daquela porta estreita. Parece ser algo difícil, né, da gente alcançar, mas não é. A gente sabe quais são todas as imperfeições que nós temos. Nós conhecemos cada uma delas. Se a gente for colocar elas como uma meta, a gente listar cada uma delas e a gente procurar riscar elas uma a uma, a gente combatendo essas nossas imperfeições, aquele sinalzinho fraco, aquela frequência fraca que está vindo da porta estreita, ela vai se expandindo, ela vai ficando mais audível. A gente vai sintonizar mais e a gente vai ter uma força maior para a gente combater cada uma dessas imperfeições.
Isso é algo que vai acontecer para todos nós, e essa porta estreita, ela vai se tornar vai ser do tamanho necessário para que a gente possa seguir e encaminhar por ela. Uma outra coisa que também é interessante a gente lembrar é que essa porta estreita também a gente só vai levar aquilo que realmente importa dessa vida. A porta larga não, a porta larga você leva tudo que você te traz alegria, te traz momentos bons, momentos ruins, momentos que a gente imagina que a gente está muito feliz, mas às vezes é só ilusão, porque a gente está trazendo essa felicidade de algo que não é de Deus, por exemplo, de uma bebida ou de um bem que é provisório, que vai durar muito pouco tempo, é efêmero, né? É algo que dura instantes, né? E que aquela alegria, aquela riqueza realmente que importa, que vem de Jesus, aquilo vai com a gente para sempre. Não está ligado a nada, nenhum bem material, está ligado à nossa essência, à nossa consciência que se expande a cada momento em que a gente faz algo de bom, pensando no próximo principalmente. Então acho que era isso que eu tinha para falar. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu vou colocar aqui para a gente não passar muito do horário, tá? Fique à vontade, quem quiser fazer. Obrigado, pessoal, pelo estudo de hoje. Tá bom. Vamos lá. Bom, pessoal, depois desse nosso bate-papo aqui, dessa nossa conversa muito esclarecedora, né, sobre a porta estreita e a porta larga, vamos fazer as nossas vibrações, nossa prece final, sempre com a ajuda da espiritualidade amiga. Também pediram para os nossos irmãos do plano espiritual fazer a fluidificação das águas, colocando nela o remédio necessário para cada uma das nossas enfermidades. Aqueles que possam fechar os olhos, vamos fechando, e vamos vibrar e emitir os nossos melhores pensamentos de amor, de paz, de harmonia, prosperidade e alegria. Vibramos em nome de Jesus, que é o nosso divino mestre e salvador. Vibramos pela paz na terra, pela fraternidade entre os povos, pelos dirigentes de todas as nações. Vibramos também, meus irmãos, pelo nosso Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, pelos nossos governantes. Vibramos pela saúde dos enfermos e pelos doentes do corpo e da alma. Vibramos pela unificação das religiões, pela reabilitação dos irmãos que encontram-se presos cumprindo as leis dos homens, pelos viciosos, pelo reerguimento dos decaídos, pelos trabalhadores da seara do bem. Vibramos pelas criancinhas, pelos jovens, pelos velhinhos, pela harmonia dos lares desajustados, também pela iluminação dos espíritos sofredores. Vibremos pelas empresas, que elas cresçam e prosperem, gerando empregos a tantos trabalhadores necessitados de trabalho. Vibremos também pelo nosso trabalho, pelos nossos companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos. Vibremos pela divulgação do Evangelho, pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos. E também agradecemos ao irmão Rodolfo, ao irmão Estevão, ao anjo Ismael, que é o preposto de Jesus, deixado aqui no Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Agradecemos a nossa mãezinha querida, a nossa mãe Maria, ao nosso mestre Jesus e a Deus, o nosso Pai Criador. Também, humildemente, pedimos uma vibração por nós mesmos, criaturas que somos ainda tão pequenininhas, necessitando muito da ajuda e da misericórdia divina, mas com uma vontade imensa de seguir os passos do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus.
quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem. Veneráveis mensageiros, auxiliares, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterno de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar. E assim, Senhor, com muita alegria no coração, despedimos dos nossos amigos e tenham todos uma noite refazendo. Podemos no plano espiritual continuar trabalhando em nome do Senhor. Graças.